C'est l'histoire de comme je suis devenu le dieu de la gravité. Grave les images de souvenirs lointains, beauté de paysage enflamme mon destin. Les airs d'autrefois déclinaient les saisons, aux innombrables voix ont écrit ma chanson. Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu me chamo Hor e hoje vamos bater um papo enquanto montamos a build do Deus da Gravidade. Então se puder dar aquela fortalecida no canal se inscrevendo e deixando o like para que o YouTube recomende o vídeo para mais pessoas, dessa forma aumentando o alcance do canal. Então sem mais delongas, vamos para os status. Caso você queira iniciar com essa build, a classe mais recomendada é o Astrólogo. Ele já começa com muitos pontos em mente e inteligência, assim como destreza, pontos necessários para nossas armas e feitiços. Nesse primeiro momento eu trago os status para o level 150, primeira jornada, e em sequência para o level 200, segunda jornada em diante. Então a gente começa com 50 de vitalidade, fica entre o mínimo e o máximo recomendado e nos deixa com um HP muito alto. 20 de mente de primeira jornada, isso nos deixa com 120 de mana e é mais que o suficiente para a gente castar os feitiços com bastante tranquilidade. 20 de fortitude é o mínimo obrigatório que devemos colocar para equiparmos o nosso set, arma e cajados sem ficar com rolamento pesado. 10 de força e 17 de destreza, que são os requisitos das nossas armas principais. 33 de fé para usarmos dois buffs muito bons, eu explico melhor quando formos falar deles. E por fim, 80 de inteligência, esse é o nosso atributo principal, e 80 é quando pegamos o máximo scale desse atributo e a build alcança o pico de poder em questão de dano. Se você estiver sofrendo um pouco com os pontos de começo, você pode deixar fé bem baixo e depois, com pontos sobrando com calma, você eleva até 33. Em segunda jornada, em busca do level 200 ou com pontos sobrando, você pode colocar mais 10 pontos de vitalidade para alcançar o máximo que é recomendado e ficar com um HP extremamente alto, mais 10 pontos em mente também para ficar com uma mana bacana e não se preocupar tanto com poste de mana, e por fim, mais 10 pontos em fortitude para ter uma carga de equipamento alta e conseguir equipar sets mais pesados, deixando assim a build bem mais tanque, além do fato de aumentar a estamina, que nos permite ficar spamando os feitiços com mais frequência. E se você é desses que fica farmando level à torta e direita, pode escalar até 70 de destreza, que, para quem não sabe, a destreza aumenta a velocidade com que os feitiços são castados, sendo 70 o cap, o máximo, e aonde você pega a maior velocidade de cast possível. Fazendo uma analogia simples, quanto mais rápido você casta os feitiços, mais feitiços você solta em sequência, assim aumentando seu dano por tabela. Status desvelados, agora vamos bater um papo sobre nossos feitiços. No que se refere aos de gravidade, o jogo nos dá 5 opções, então vou passar com vocês uma por uma de maneira bem rápida para escolhermos as mais viáveis. Começando com a Funda de Pedra. Esse feitiço custa 18 de mana, dá um dano puramente físico e um dano considerável à postura dos bosses, porém, o dano em si da habilidade não é dos mais altos. Você pode fazer uso em mundo aberto ou em boss resistentes a dano mágico, mas, salvo exceções como Gigante de Fogo e Malequife, que você consegue quebrar a postura com bastante facilidade, você raramente irá usá-lo. De segunda opção, temos o Poço da Gravidade. Ele custa 12 de mana, causa dano mágico e atrai os inimigos para perto de você quando usado. No geral, é uma ótima opção para se usar no mundo aberto, visto o baixo custo de mana, entretanto contra bosses não é muito viável, devido ao baixo dano aplicado. Por conseguinte, temos as Estrelas em Colapso.
custa 18 de mana, causa um dano puramente mágico e também atrai os mobs para perto de você quando acertado. Esse feitiço já tem muito mais dano se comparado aos anteriores e é a primeira opção na luta contra os chefes, podendo ser usado também no mundo aberto. Além do mais, cada orbe tem um scale próprio, que se soma e se multiplica pelo scale do cajado, causando um dano muito alto. O nosso quarto feitiço é chamado apenas de Meteorito. Ele custa 30 de mana, causa um dano mesclado entre físico e mágico e invoca meteoros que percorrem uma longa distância. Com ele, você tem a opção de cast contínuo, ou seja, você pode continuar usando desde que tenha mana. É a opção mais voltada para início de jogo, mas no geral, você também não irá usá-lo com muita frequência. E fechando de gravidade, temos o Meteorito de Astel. Ele é a versão muito superior ao Meteorito normal e é a nossa opção core e principal da build. É considerado um dos feitiços mais fortes e apelões de todo o game, capaz de tirar toda a graça do jogo. Ele custará 60 de mana para ser usado e você pode continuar castando para invocar muito mais meteoros, cerca de o triplo se comparado ao feitiço anterior. Causa um dano mágico e físico também e se sai essencialmente melhor em bosses grandes, tais como o Gigante de Fogo, o Lorde Dragão, dragões no geral e outros, nos quais você consegue acertar mais de um meteoro por vez. Entretanto, você pode usá-lo em todos os bosses sem grandes problemas. O único ponto negativo é que, assim como o Cometa de Azur, você precisa ficar parado para continuar castando. Entretanto, a gente contorna esse problema fazendo uso de summons. Outros feitiços que são muito bons de se ter na build é o buff do Terra Mágica, que aumenta em 35% o dano mágico das habilidades se usadas em cima da área. O feitiço chamado de Cometa, ele tem um dos maiores danos dentre todos e é muito útil contra chefes que são muito móveis ou que fazem pressão o tempo todo, não deixando janela para usar o Meteorito de Astel. Outro feitiço que encaixa muito bem para se usar contra bosses pequenos é o Cometa de Azur, mas como nosso foco não é ele, apenas deixo a sugestão. Agora que temos as nossas habilidades, vamos papear um pouco sobre as armas. A nossa primeira escolha do setup é o Cajado de Meteorito. Ele é um dos cajados com maior skill em int do game e é a melhor opção de se usar no início do jogo. Outro detalhe muito bacana é que ele possui uma passiva que aumenta em 30% o dano dos feitiços de gravidade, sendo a escolha mais óbvia para a build. Porém, ele tem um ponto negativo. Como não podemos dar upgrade, elevar ele usando as pedras de forja, ele ficará sempre mais 0, fazendo com que o dano dele caia no meio e fim de jogo. E por esse motivo, ele ficará na mão esquerda, só para aproveitarmos da sua passiva. Para pegá-lo, você precisará ir até Kaelid, na ruína da Rua dos Sábios. Na mão direita, como principal arma e com ela que vamos castar as spells, usaremos o Cajado de Lusati. Ele é de longe a melhor escolha para build, visto que conseguimos pegar bem cedo no game, matando 2 bosses em Célia, cidade da feitiçaria, e ele é, sem dúvida, o cajado com maior skill de int do jogo todo, totalmente absurdo o dano que ele dá. Mas como nem tudo são flores, para causar esse dano surreal, ele fará com que nossos feitiços custem 50% a mais de mana. Entretanto, esse aumento é praticamente imperceptível, ainda mais que usaremos a Lágrima Oculta Cerúlea, que elimina todo o nosso consumo de mana durante uma janela de tempo. Então aqui é o win-win, sem pontos baixos e com 2 armas muito fortes na build. Uma outra opção de cajado que nós podemos utilizar principalmente no mundo aberto ou de primeira jornada é o Cetro Real Cariano. Ele é o segundo cajado com maior scale e int do jogo todo, ficando atrás apenas do Lusati, com aproximadamente 11% a menos de dano, porém é o único que já vem com uma cinza de guerra imbuída. Chamada de arma giratória, ela é muito útil no mundo aberto e a gente pode combar ela com os feitiços de gravidade, puxando os mobs para perto e usando a cinza de guerra para finalizá-los. Contra bosses, ela não funciona muito bem, e o cajado de Lusati ainda é a melhor opção. Agora, se você é assim como eu, que gosta de ter uma arma na mão reserva para usar de forma melee, eu separei uma opção muito massa para nós. Ao testar as armas de gravidade que o jogo nos disponibiliza, tais como a espada do Radan, a katana de meteoro, a espada grande das ruínas e a mandíbula de fera, eu percebi que nenhuma encaixa tão bem, visto que elas escalam principalmente com dex e força. Então eu pensei, já que estamos usando o Meteorito de Astel, por que não usar a asa de Astel? Essa é uma espada curva de peso 2, bem levinha, que escala com dex e int, mas que possui uma cinza de guerra que escala unicamente com int, encaixando perfeitamente na build. Chamada de nebulosa, quando usada, essa cinza de guerra solta diversas nuvens de poeira estelar à sua frente que explodem e dão um dano muito massivo, podendo acertar mais de uma ao mesmo tempo. Além desse dano extremamente alto, ela tem uma animação muito rápida e ainda tem um dos maiores danos à postura do boss em todo o jogo. Cada acerto da skill causará 40 de dano à postura dos bosses, fazendo com que muitas vezes 2 ou 3 casts seja o suficiente para quebrar a postura, deixando o chefe vulnerável a acertos críticos ou lhe dando mais tempo para continuar aplicando dano sem parar. Apesar de pouco usada, essa arma é totalmente quebrada, e ela será a nossa opção para bosses rápidos, móveis ou que podemos quebrar a postura muito rápido, como Malekith e Godfrey.
Quaisquer armas que escalam com int encaixam muito bem aqui, e de segunda jornada com mais carga de equipamento você pode colocar o Atiçador da Morte, para aplicar gelo no boss e aumentar ainda mais o DPS. Para pegar essa espada, você precisará descer até o rio Aincel, perto do Lago da Podridão. No que tange os talismãs, eles são bem padrões e simples de encaixar. Pisa no hit kill usando o Meteorito de Astel, colocamos o Escorpião Mágico para ganharmos mais 12% de dano mágico em conjunto com o ícone de Godfrey, para causar mais 15% de dano com feitiços e habilidades carregadas. Os outros dois usaremos a Espada de Ritual para ganhar mais 10% de dano com HP cheio em parceria com Massa da Pedra, para que nossos feitiços causem 8% a mais de dano. Na Asa de Astel, a gente mantém o Escorpião Mágico e o Espada de Ritual e trocamos o ícone de Godfrey pelo Fragmento de Alexander para causar mais 15% de dano nas cinzas de guerra da arma, assim como substituímos o Massa da Pedra pelo Brasão de Dragão para diminuir em 20% o dano físico recebido. Caso queira mesclar o uso da arma com os feitiços, é só manter os primeiros e trocar o Espada de Ritual pelo Fragmento de Alexander. No Elixir, nós temos 3 lágrimas incríveis que vão fazer a build rodar muito bem. Mais uma vez, no Meteorito de Astel, a gente coloca envolvido por magia para causar mais 20% de dano mágico, combando com a Lágrima Oculta Cerúlea, que, quando usada, faz com que nossas skills não gastem mana durante 30 segundos. O ideal é usar logo antes de começar a castar o feitiço no boss, para causar o máximo de dano nessa janela de tempo. Com foco nas cinzas de guerra da arma, a gente mantém a envolvida por magia e troca a Oculta Cerúlea pela rachada com espinhos de pedra, para aumentar em 30% o dano causado à postura dos bosses. Só para vocês terem uma ideia, essa cinza de guerra combada com Elixir causará 50 de dano à postura dos bosses, deixando totalmente quebrada e muito forte. E fechando os equipamentos, partimos para o set. Não existem partes específicas que aumentem o dano do Meteorito de Astel, então tudo ele fica a seu critério. De começo, nós podemos usar o set de Roslow, como não temos uma carga de equipamento muito alta, ele encaixa muito bem, tem uma defesa bacana, é fácil de pegar, além de ser extremamente bonito e estiloso. Caso queira causar mais 8% de dano nas cinzas de guerra da Asa de Astel, você pode equipar o set do Espada Mago. Ele é bem leve e justamente por isso tem uma defesa muito baixa, nos deixando muito papel. Geralmente ele é recomendado apenas de primeira jornada, de segunda em diante, como escalamos mais fortitude, logo temos mais carga de equipamento, compensa colocar um set pesado com mais defesa e equilíbrio, deixando nosso mago muito tanque. Partindo para a reta final, vamos passar rapidamente pela rotação dos buffs. Com o selo equipado na mão esquerda 2, ao lado do cajado do meteorito, a gente começa usando o voto dourado para ganharmos mais 15% de dano e negar 10% do dano recebido, como ele é o que tem maior duração de tempo, sempre será usado primeiro. Em sequência usamos o Evo de Chabriri, para ganharmos mais 25% de dano por 45 segundos. Ambos serão usados antes de começar a luta contra o boss, e não se esqueça de voltar para o cajado do meteorito depois. Outro detalhe que você deve se atentar é que durante 45 segundos você tomará mais 25% de dano, então tome cuidado com o uso do Evo de Chabriri. Se sobrar tempo ou espaço na luta, você ainda pode usar o buff de Terra Mágica, mas ele não é totalmente necessário, e antes de engajar no boss, use o Elixir. É bem tranquilo e fácil de fazer, e a prática leva à perfeição. E com isso eu declaro encerrado mais um bate-papo completo no canal. Hoje papeamos e montamos a build do Deus da Gravidade, essa que é capaz de destruir lares e corações. Muito obrigado se você ficou até aqui, saiba que eu tenho um carinho muito grande por ti. Estamos com quase 4K no canal e devagarzinho a gente vai subindo. Abraço forte do Hor, fiquem bem e até o próximo vídeo. Déclinaient les saisons, aux innombrables voix ont écrit ma chanson.